Paraná TV está de volta e agora para falar da angústia de mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos pequenos. Em Campo Largo faltam vagas nas creches e sem alternativa, as mães apelam para vizinhos que cuidam das crianças em condições muito precárias. Agora o Conselho Tutelar quer acabar com as creches irregulares e os pais não sabem o que fazer. De manhã, escola. À tarde, casa da Dona Rosinha. É a rotina de 20 crianças entre 13 e 10 anos de Campo Largo, na região metropolitana. Aqui, as mães não têm onde deixar os filhos no contraturno escolar. Dona Rosinha, de 57 anos, é a única alternativa. Ela cuida das crianças dos vizinhos em situação muito precária. Não há higiene nem segurança. Os pequenos brincam ao lado dos cachorros, dormem no chão da cozinha. Ela recebe entre R$25 e R$60 por criança para evitar que elas fiquem sozinhas, em casa ou nas ruas. Não é uma creche, é mesmo uma ajuda das mães, assim, que eu ajudo as mães, assim, aquela que precisa me procura. Eu também não peço, não vou atrás. Eles que me procuram. Eles não têm onde deixar as crianças? Eles não têm onde deixar e não querem deixar na rua. As crianças, que para eles ir trabalhar, bem como eles vão trabalhar o dia inteiro, a criança estuda até meio-dia, quem vai pegar a criança? A casa de Dona Rosinha, cheia de crianças, é consequência da falta de atividades no contraturno escolar. Não há projetos suficientes no município que recebam as crianças enquanto elas não estão no colégio. Ou ficam com os vizinhos, ou passam a tarde sozinhas. Eu tenho medo de ficar sozinha, por isso que eu fico aqui. Você não tem onde ficar quando você não está na escola? Não. E eu tenho medo até de ir sozinha para casa. Se tivesse alguma coisa na escola para fazer, você estaria lá? Sim, estaria sim. A denúncia veio do Conselho Tutelar, que levantou um outro problema: a falta de creches em Campo Largo. De acordo com o Conselho Tutelar, em todo o município, pelo menos 900 crianças estão na fila de espera por uma vaga na creche. O problema mais grave é no bairro Ferraria, onde vivem 15 mil pessoas. Aqui, muitas mães que precisam trabalhar não têm saída, se não deixar os filhos em creches improvisadas, mantidas pelos próprios vizinhos. Adriana só conseguiu vaga para os 2 filhos numa creche que fica a 10 quilômetros da casa onde mora. O jeito foi deixá-los com a vizinha, que atende outras 20 crianças do bairro. E as crianças desde pequena aqui, né, de hoje, ela cuida muito bem, sabe, nunca se machucaram, sabe. Tipo, se ficou ruim alguma coisa, ela tem gente que leva, seleciona, vê a turma do postinho aqui, entendeu? Então, é muito excelente, muito bom. Para o Conselho Tutelar, as creches improvisadas não poderiam estar funcionando. São casos comuns que as pessoas chamam de creches, entre aspas, porque não tem educadora, não tem uma nutricionista. Na maioria dos casos, somente uma pessoa para cuidar de 20, 23 crianças. Entende? Muitos casos pode ocorrer até maus tratos, entende? E o Conselho Tutelar não pode se omitir diante disso. Daniele não conseguiu matricular a filha de 1 ano e meio na creche. Tem que pagar R$100 por mês para a vizinha cuidar da neném e fazer o trabalho que é dever da prefeitura. Mas se a creche da amiga fechar... Se essa creche fechar, minha filha vai passar fome. E eu vou ter que sair do meu serviço, como muitos outros pais vão ter que fazer isso. Logo depois dessa fiscalização, as 2 creches que nós mostramos na reportagem fecharam. Mas o Conselho Tutelar recebeu informações de que as crianças já estariam voltando justamente por falta de opção das mães. Quem conversa com a gente agora sobre o assunto é a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Educação, Hermínia Dorigan de Matos Diniz. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo fazendo essa pergunta com base no desabafo dessa mãe, Daniele. Você não tem onde deixar o filho, não pode pagar por uma creche mais cara e tem que trabalhar. O que fazer com uma mãe que acaba tendo que deixar o filho nessa situação? Olha só. O que essa mãe pode fazer? Inicialmente, o que nós orientamos as mães e a sociedade de maneira geral é a articulação da sociedade. Primeiro, as mães devem buscar oficialmente a vaga nos órgãos municipais, nos órgãos oficiais. Essas pessoas têm que ser registradas nesses órgãos. Se a vaga não for deferida de imediato, as mães devem procurar imediatamente o Conselho Tutelar, porque é o órgão responsável pela proteção às crianças e adolescentes. Nessa articulação, os conselhos tutelares, eles têm a condição de levar esse dado oficial, por exemplo, até o Ministério Público, em caso da vaga também não ser deferida por meio da intervenção do Conselho Tutelar.
Assim, nós estaremos conseguindo um levantamento, uma estatística adequada e esse número irá aparecer. Aparecendo esse número de defasagem, nós vamos identificar que existe falta de uma determinada política pública. Dessa forma, o Ministério Público poderá agir e pleitear junto à Prefeitura, o governo municipal, a implementação dessa política pública educacional. Mas a família tem que esperar todo esse tempo, porque para construir uma creche não é do dia para a noite, vai um tempo, uns 6 meses, um ano. O que acontece com a família que precisa deixar a criança? As prefeituras, quando elas não estão, como nesse momento, adequadas ao ofertamento dessa política pública, elas têm que implantar prioridades. Não é? Elas têm que ir cadastrando essas famílias e identificando quais são as famílias que estão em mais situação de vulnerabilidade, de risco e dar prioridade para essas crianças. Se as mães não têm condições de cuidar, de eventualmente pagar, tem mães que não têm condição sequer de pagar uma unidade dessa privada e clandestina, digamos assim, não oficial. Então, tem famílias que estão em condições mais precárias ainda. Então, a Prefeitura tem que implementar esse sistema, formar dentro da unidade educacional uma espécie de um conselho para identificar quais são as famílias mais prioritárias dentre toda essa prioridade que é a educação. Exatamente. A gente ouviu ali a mãe falando que paga R$100 mesmo numa condição dessa tão irregular. Imagine a situação.